Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a tarefa dessa semana. Essa tarefa dessa semana a gente vai ter que ampliar o nosso controle de usuário. Eu não quero saber só se o usuário pode acessar ou ele não pode acessar a tela. Então, por exemplo, quando eu tiver uma interface de cadastro de cliente, por exemplo, lá no banco de dados a gente vai saber se o usuário vai poder acessar aquela tela ou se ele não vai poder acessar. Beleza. Agora, eu quero mais informação. Quando o cara for acessar a tela, vamos supor que eu tenho acesso à tela de cadastro de cliente. Então, o meu usuário vai ter uma relação com essa interface de cliente, então eu tenho acesso. Mas só que quando eu entro dentro da tela, eu quero habilitar somente algumas funções. Talvez, por exemplo, na empresa acontece muito isso. Quando uma pessoa, por exemplo, de um setor, ela pode visualizar uma informação, mas só que ela não pode inserir, ela não pode alterar, ou ela não pode excluir. Ou, por exemplo, ela pode incluir, mas não pode excluir, entendeu? Então, a gente vai... para cada interface que a gente relacionar a um usuário, a gente vai dar esse tipo de acesso. É como se assim, eu acessei essa tela, então qual é o acesso que eu tenho a ela? Eu vou deixar esse botão aqui, por exemplo, de inserir. Se eu falar assim, ele não tem acesso a inserir, esse botão vai ficar só desabilitado. Se ele não puder alterar, esse botão só vai ficar desabilitado. Se eu não puder, por exemplo, excluir, esse botão vai estar desabilitado. E outra questão também é o imprimir. A gente vai colocar uma limitação à impressão. Talvez o cara ele não tenha permissão para imprimir relatório dentro da empresa, entendeu? Então, para isso, a gente vai montar mais ou menos, isso aí vai depender de como vocês elaboraram, uma estrutura assim, né? Eu tenho o usuário, com o usuário e o nome do usuário aqui. Aí eu tenho as interfaces, tem a ID da interface, a descrição e o nome da interface. Esse nome da interface pode ser identificação lá do Delphi, do nosso formulário, tá? E aqui eu tenho a relação, quer dizer, se um usuário e uma interface já estão relacionados aqui, significa que eu tenho acesso à interface. Mas o que eu posso fazer? Vai depender desses campos aqui, Esses campos são booleanos, então eu posso inserir, eu posso alterar, eu posso excluir, eu posso imprimir. Então, quando a gente abrir a tela, a gente vai verificar isso e vai dar o acesso para o usuário. Mas só que eu não quero que vocês façam isso em todas as telas. Vocês vão fazer isso só uma vez. Vocês vão fazer isso na tela padrão, tá, gente? Então, toda vez que a gente abrir a tela padrão, vocês vão verificar, a partir da tela padrão, qual é a tela que está relacionada, né? Que a gente está relacionado, qual é o formulário, pesquisar essa informação aqui dentro e já desabilitar ou habilitar os botões de acordo com isso. Então, você fez isso uma vez, nunca mais você vai fazer isso. Você vai fazer só uma vez lá na tela padrão. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho para vocês.